E fala galera, bom dia. Peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Agora sim. Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Pessoal, o Bitcoin ele tem uma correção, né? Ao meu ver, até então saudável. Vou passar isso com vocês de forma gráfica. Mas hoje eu também queria passar num conceito bem legal, né? E uma coisa importante para a gente estar analisando sobre esse bear market, né? Esse tal inverno cripto e a própria percepção do mundo de criptomoedas com relação a todos os ativos globais. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou passar isso e muito mais aqui no canal pra gente. E se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, falando de análise on-chain, passando em gráfico, sentimento, notícia e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. Queria também convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo, né? E em especial o meu canal do Telegram. O meu canal do Telegram eu tô bem mais ativo, né? Eu tô começando a postar notícias lá de forma diária, por isso que eu tô passando menos notícia aqui, porque lá já tem as notícias mais legais. Lá eu falo também bastante de altcoins, né? O vídeo da manhã eu foco mais para Bitcoin aqui. E também, se você gosta desse conteúdo que eu produzo aqui de forma diária, deixa o like, né? Compartilha com quem você acha que vai gostar também, porque isso ajuda demais aqui o canal e motiva a gente a estar produzindo sempre conteúdo buscando a melhor qualidade possível. Pessoal, vamos começar aqui com um conceito muito legal, que é o conceito do capital de mercado. Eu tenho aqui esse site que chama Companies Market Cap, que basicamente ele vai pegar todos os ativos do mundo, todos os ativos, incluindo metais, incluindo ações, empresas e também criptomoedas, e ranqueia eles por capital de mercado, ou seja, quanto dinheiro está investido ali naquele determinado ativo. E a gente consegue ver que em primeiro lugar está o ouro, né, bem disparado, o capital de mercado do ouro, né, que na verdade é um dos ativos mais antigos, se não o mais antigo que existe, já estando aí há mais de 4.000 anos no mercado. Ele tem 11,8 trilhões de dólares. Em segundo lugar, né, bem longe, tem a Apple com 2 trilhões de dólares. Se a gente for descendo aqui, temos grandes empresas, né, essa Saudi Aramco, ela é de petróleo, a Microsoft, Google, temos a prata, Amazon, Tesla, e chegamos aqui no Bitcoin em 10º lugar. Sim, pessoal, o Bitcoin está passando aí por uma fase difícil, né? Ele já teve uma desvalorização de mais de 50% nos últimos 5, 6 meses. E também ele segue sendo o 10º ativo que mais vale no mundo inteiro, né? Ele vale mais que grandes empresas, tal como o Facebook, tal como Johnson Johnson, Visa, o próprio índice, né, do ETF do S&P 500, a Samsung, Mastercard, Walmart, e tem muita empresa que a gente pode estar passando aqui. Inclusive o Ethereum, olha só, ele está em ranking 48. Só o Ethereum vale mais que a Verizon, a Disney, né, McDonald's, Nike e várias outras empresas gigantes aí do mercado. Para quem não sabe, né, o capital de mercado ele é a base do cálculo de quanto vale aquele ativo. Por exemplo, se um Bitcoin está valendo 30 mil dólares, é porque todo esse capital de mercado ele é dividido de forma igual para cada token. Então vamos supor, temos 19 milhões de tokens aí de Bitcoin e meio trilhão, né, 572 bilhões de capital de mercado. Então se a gente dividir 572 por 19, né? Se a gente pegar exatamente 572,77 e dividir por 19 milhões e uns quebrados, vai chegar no atual preço do Bitcoin. Então é assim que é calculado o preço, a quantidade de capital de mercado dividido por quantos ativos. E o mesmo serve para ações, né? Se a gente pegar quantas ações tem da Tesla e quanto que vale a empresa, né? Quanto de grana que ela tem injetada nela, a gente vai ter também o capital de mercado. E o mesmo vale para qualquer coisa, né? Quanto de ouro que existe no mundo dividido por quanto que tem de reserva, né? Quanto que aquele ouro vale, vai ter a fração lá do ouro, e é assim que é calculado. Mas por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Basicamente, porque face a toda essa queda, o Bitcoin ele segue sendo o 10º ativo que mais vale no mundo inteiro. Então isso é uma coisa assim de doido, né? Muita gente fica desacreditado com o Bitcoin, principalmente agora nessa época de baixa, né? Que os mercados estão todos caindo, na verdade, né? Não foi só o Bitcoin que sofreu uma queda grande. E ainda assim, ele é o 10º ativo mais visado para investimento, com maior capital de mercado, um dos mais promissores, levando em consideração que dessa lista, ele, se não é o mais novo, é um dos mais novos que existem, né? Estando aí um pouquinho mais de 13 anos no mercado.
Então fica a dica, né? Imagina se tem um pouco mais de 10 anos, imagina daqui a 10 anos ou daqui a um pouco mais do que 10 anos, onde que o Bitcoin vai estar aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês vão achar do Bitcoin daqui a 10 anos, por que vocês compram Bitcoin hoje, porque eu realmente tenho uma perspectiva muito grande. E um dos motivos pelo qual eu invisto e gosto de investir em Bitcoin está justamente estampado aqui. Beleza? Bora para nossa análise agora, vamos passar aqui no nosso order book, dar uma carregadinha aqui nele. Pessoal, a gente teve uma queda drástica ontem, aquela baleia que eu falei para vocês continua aqui, né? Agora ela está fazendo uma pressão compradora. Como que está funcionando? Essa baleia, né, aproveitando que o mercado, mesmo ele tendo dado aquele movimento de alta, ele não está com força e nem com volume suficiente, as instituições conseguem manipular o mercado de uma forma muito fácil, né? Então temos mais tokens alocados para compra do que para venda devido a essa manipulação dessa baleia. E como que ela está fazendo? Ela está pegando, quando o preço sobe demais, ela faz uma muralha aqui em cima, para quando o preço chegar próximo a essa muralha dela, né? Ontem estava um trem assim absurdo aqui, os 2.000 tokens tudo alocado aqui próximo aos 31, 32. Se o preço chegar a pegar alguma das ordens dela, ela cancela todas as ordens. E aí o caminho fica livre para romper aqui para cima, ou seja, a força compradora está muito agressiva, ela vai levar o preço do Bitcoin lá para cima e a baleia vai poder vender várias ordens aqui enquanto pega o stop de todo mundo que estava acreditando que a barreira ia segurar. E o mesmo acontece aqui, então muito cuidado, tá, com essa muralha de ordens, porque assim que o preço chegar aqui próximo aos 29.200, por exemplo, essa baleia pode simplesmente cancelar essa ordem e o preço vem aqui para baixo, rompe os 29, né, pega o stop de todo mundo que acha que não vai passar dos 29.200 e aí vem comendo tanto de ordem de compra aqui para baixo. E essa baleia que está com 2.000 tokens, né, 76 milhões de dólares alocados aqui, vai distribuir essas ordens em várias ordenzinhas pequenas que vem aqui até lá embaixo, né? Isso eles fazem de forma automática com robôs para isso acontecer de uma forma rápida. E consequentemente elas conseguem utilizar desses stops da sardinha, fazer uma bola de neve, um stop pegando outro, liquidando o pessoal lá no futures e no margin, e consequentemente o preço dá aquela violinada ali para baixo. São assim que as baleias operam, né? Por isso que eu gosto de passar aqui em order book, não só para saber se tem uma força compradora ou vendedora mais predominante, mas também para saber se temos algum ponto para levar em consideração de importância, tal como esses 29.200. Outra coisa que eu queria passar com vocês antes do Bitcoin é o nosso S&P 500, que ontem ele teve uma queda até meio drástica, né, considerável sim, que foi justamente essa candlezinha, e essa candlezinha ela puxou também o mercado tradicional. Os Estados Unidos eles soltaram uns resultados aí com relação à economia, isso deu uma impactada no mercado, por mais que o resultado fosse promissor, era sim esperado volatilidade. Além do mais, né, o Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, ele anunciou ontem também que ele vai continuar dando apoio à Ucrânia agora com armas mais pesadas, mísseis e coisas do tipo, e isso causou um certo pânico no mercado. Consequentemente, o mercado de criptomoedas voltou a ter uma correlacionada aí com a bolsa de valores nessa hora dessa queda e ainda assim chegou a cair bastante, né? Então a volatilidade que a gente viu ontem muito provavelmente foi por causa disso. Mas ainda assim, né, a queda aqui no mercado tradicional ela segue sendo bem saudável, até confundi aqui, sendo bastante saudável, e ainda nem chegou a agredir os níveis aqui de Fibonacci, né? Então, qualquer coisa abaixo de que a gente está fazendo aqui, né, qualquer fechamento já vai ser um fundo ascendente no diário e obviamente uma base de preço para o índice estar subindo aqui novamente e podendo buscar por esse topo descendente aqui no semanal, que inclusive já começou a busca. Tudo vai depender de quão forte aquela pernada de alta, né, e aquele movimento impulsivo vai estar sendo no diário, e principalmente para estar rompendo aqui a região das médias. Mesmo estando descorrelacionado, né, eu imagino que uma euforia vindo de uma forma mais explícita para o mercado tradicional, ele ficando mais altista, de fato fazendo esse pivô, né, e começando a ficar uma tendência de alta, aqui pelo menos no gráfico diário, valorizando aí por dias e semanas, talvez o mercado cripto possa ir pelo mesmo caminho, tá? Mesmo estando um pouquinho descorrelacionado. Galera, a nossa dominância, ela tá subindo, mas ela tá subindo até que sem força, né? Porque
O mercado ele ainda está muito indeciso, a gente teve um movimento forte de alta no Bitcoin. Quando isso acontece, os investidores, olha só, a mesma coisa aqui também aconteceu. As pessoas elas ficam indecisas se vão investir em Bitcoin, se vão se expor nas altcoins, uma vez que o mercado está volátil. Então a gente viu o preço subindo e depois o preço devolvendo quase tudo. Várias vezes, não foi só ontem, não foi só semana passada, né? A gente vem vendo o histórico até que considerável desse tipo de movimento e, consequentemente, as pessoas, por mais que elas fiquem em dúvida sobre investir em Bitcoin ou em altcoins, olha só como é que o capital de mercado dentro do mundo de criptomoedas fica parado entre o Bitcoin e entre as altas. É justamente porque eles estão esperando uma definição do cenário. Então, como eu comentei no vídeo de ontem, se o Bitcoin resolver subir mesmo, fizer essa pernada de alta aí no diário, fizer o pivô, né, e começar a buscar pelo topo descendente no semanal, vir aí para níveis acima dos 32, 35, quem sabe até 38, eu acho que a tendência é a dominância dar uma corrigida mesmo, né? Ela tá bastante esticada, ela já tá subindo há várias semanas consecutivas, né? Quase que um mês aí de alta. E obviamente, né, ótimos projetos de altcoin ficaram para trás, né? Enquanto a dominância ela está subindo, igual a gente viu aqui, o Bitcoin fica mais forte. Os investidores estão preferindo investir em Bitcoin e, consequentemente, as altcoins elas ficam mais fracas. Então, acho que quando começar essa pernada de baixa, é uma boa de estar buscando exposições aí em alguns projetos, visando aí um capital até que especulativo para obter mais lucros, né? Crescer aí a própria carteira, falando de operações de curto prazo, né? Mas como a gente tá numa pernada de alta bem nítida, imagino que o melhor mesmo, mais conservador e até falando questão de longo prazo, seja de fato o Bitcoin. E passando nele, né, pessoal, a gente teve uma queda considerável ontem. E uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é sobre a questão de fechamentos. Como eu falei para vocês, é muito importante a gente não perder esse 618, né, que é os 29.600, porque toda essa zona serve de zona de suporte, assim como essa linha de tendência. Olha só como é que a mínima segurou aqui certinho. E a gente ainda não teve fechamento abaixo do 618, né? Começamos até um leve repique, sem força, sem volume, o que me preocuparia até um pouquinho. Caso a gente confirme isso aqui sendo um fundo ascendente no diário, né? A gente já criou uma base de preço, isso aqui vira um fortíssimo suporte contra os 28 mil dólares e a gente pode sim tá vendo um movimento altista caso a gente venha romper essa máxima dos 32.400, 32.500, tá? Eu acho extremamente importante para o preço estar fazendo esse pivô de alta aqui. Caso contrário, caso tenha uma rejeição, aí eu acho que a situação já não fica tão boa, tá, pessoal? Eu acho que a gente pode vir testar níveis mais baixos dos 28 e caso perca esses 28, a gente confirma aqui os 32.300 como nosso topo descendente no semanal. E a gente pode estar vendo mais lenha, porque vai servir de base de resistência, né? A gente já vai ter uma candle aqui com uma rejeição muito forte. Vai ser um topo descendente e a gente vai poder aqui continuar essa pernada. O mercado ele vai seguir bastante esticado, longe da região das médias, né? Fato que eu já venho comentando há bastante tempo com vocês, mas ainda assim a gente pode vir testar níveis mais baixos aqui dos 20k antes de ter um repique aqui para buscar a região das médias, né? Ou então ter uma correção que a gente chama no tempo, que seria uma consolidação até as médias virem aqui. Tudo vai depender se a gente vai conseguir formar uma base de preço e vir retestar esses 32 mil dólares ou se a gente de fato vai rejeitar isso e vir correr aqui para baixo dos 28 mil dólares, onde a situação vai ficar mais feia. E quem que vai ditar isso pra gente? O nosso tão querido sentimento do mercado, que eu sempre passo aqui com vocês, né? Eu acho que eu até não estou usando o CoinGlass, eu comentei com vocês, né? Vou até abrir o outro que é o CoinAlyze, porque o CoinGlass ele está fornecendo informação de várias corretoras com níveis absurdos, né? Por exemplo, esses 100 milhões de liquidação aqui aconteceu só na Bitfinex, só que não faz sentido a Bitfinex ter 100 milhões de liquidação, enquanto outras corretoras com uma liquidez muito maior não estarem liquidando tanta gente assim. Então, olhando o nosso CoinAlyze, enquanto ele carrega aqui, né? Eu acho que eu posso deixar ele carregando aqui e começar a falar do Long Short Ratio e do Open Interest. Galera, o long short ratio tá altíssimo, tá? Isso demanda perigo. Sempre que o long short ratio tá acima de 2 ou bem para cima de 2, acho que é uma coisa a se preocupar. Mas a gente vê um aumento no long short ratio com uma queda no open interest. Ou seja, essa queda aqui, ela foi sinônimo de quem abriu posições vendidas aqui contra essa resistência,
tá agora fechando essas posições, né? Por isso que o Open Interest ele tá caindo. O que me preocuparia agora? Caso o Open Interest comece a subir, enquanto o Long Short Ratio comece a subir também, ou seja, pessoas armando posições contra esse nível de suporte. Confesso para vocês que eu acho que essas liquidações que aconteceram aqui, olha só, e não foi pouca, tá? Foi tipo assim, duas liquidações aí beirando 17 milhões de dólares, ou seja, mais de 30 milhões de dólares liquidados aqui. A gente tem um potencial fundo, tá? Eu acho que essa mínima do pânico aqui, que é inclusive 29.300, 29.200, é onde tem esse tanto de token alocado aqui da instituição. É um fundo bem interessante, né? Olha só, carregou aqui, daqui a pouco eu vou lá para falar das liquidações. Ou seja, essa instituição ela tá certa. Se o preço chegar aqui e ela cancelar, o tanto de gente que vai ser estopado, o tanto de gente que vai ser liquidada por considerar esse fundo em potencial, que de fato é, né, um fundo onde liquidou muita gente, muita instituição comprou aqui. Acho que se o preço vier e perder, a situação já fica mais feia, tá? A gente pode estar vendo um reteste aí do range dos 28k. Mas até então a gente tem isso aqui como nosso ponto principal de suporte. E é aonde, né, eu falei para vocês que eu ia estar acumulando Bitcoin dentro dessa zona com base nas liquidações. Eu fiz uma comprinha quando a gente começou a liquidar aqui ontem, né, quando a gente chegou aqui a perder os 31 mil dólares, aqui próximo aos 30.600. E aqui também ontem próximo aos 29.400, que foi quando eu comecei a ver liquidação, foi justamente quando eu comecei a comprar Bitcoin. E é aqui que está meu stop, né? Quando começar a liquidar a gente pelo outro lado, deixa eu ver se eu consigo vir aqui para falar de liquidação melhor. Ó, tivemos muitas liquidações aqui, ó. Aqui é até melhor olhar porque eu estou desconsiderando a Bitfinex. A Bitfinex passa números absurdos. Mas ainda assim a gente teve uma liquidação acima da média. Foi gatilho de acumulação e agora eu estou esperando uma liquidação acima da média aqui dos vendedores para gatilho de distribuição. É assim que eu estou operando nesse mercado, né? Esse mercado manipulado pelas instituições, e assim que é o jeito, tá me dando mais consistência, para ser bem sincero para vocês, tá? Então, liquidou para baixo eu estou comprando, liquidou para cima eu estou vendendo. E eu fico de olho, quando tem muita gente que está comprada, né? Mesmo o Open Interest caindo, tem muita gente que está comprada, a gente ainda tem liquidez para o preço estar vindo mais para baixo, então eu alivio a mão aqui nas compras, tá? Para ter capital para estar comprando. Eventualmente, quando o sentimento mudar, a gente começar a ter uma queda aqui no long short ratio, eu vou começar a pesar mais a mão, tal como aconteceu nessa subida aqui, onde a gente viu que o long short ratio caindo para caramba, para estar mais posicionado em um possível movimento de alta. Então agora nossas considerações finais aqui para o vídeo, né? Para não delongar tanto mais tempo. É basicamente de olho nessa Fibonacci, tá, pessoal? Eu acho que se a gente perder essa região de mínima aqui, né, os 29.300, a situação fica mais feia, a gente pode ver o preço caminhar mais para baixo e principalmente a gente não pode ver fechamentos abaixo dessa Fibo, tá? Quem gosta de tomar um pouco mais de risco, né, vai estar buscando acumulações justamente em fundos ascendentes para estar tentando romper esses 32 mil dólares. Quem é mais conservador e não quer pegar o fundo ascendente, vai esperar uma reversão de tendência no diário para estar operando aqui a favor da tendência de alta, né? Tá esperando fundos ascendentes para estar aí armando posição para buscar esse topo descendente no semanal. E quem já tomou suas posições, né, quem está comprando aqui nessa consolidação, aguardando esse repique, além de já deveria pelo menos estar começando a pensar em vendas ou já ter até vendido, vai aproveitar esse topo descendente aqui no semanal que a gente vai estar formando caso fizer o pivô lá no diário, para estar vendendo suas posições, uma vez que o gráfico semanal ele está assim na tendência de baixa. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês, não se empolguem com eventuais movimentos de alta do Bitcoin, porque eles são só para formar um topo descendente no gráfico maior, né? Eles são só para formar um topo descendente aí no gráfico maior, ou seja, no semanal. Então, a gente pode ver o Bitcoin valorizar bastante, né? Valorizar aí 20, 30% e ainda assim voltar a cair, porque a tendência é de baixa e até que a gente inverta essa tendência, o preço ele vai tender a se desvalorizar e é assim que as tendências funcionam.
Mas lembra que o Bitcoin, ainda assim caindo do jeito que está, já tendo desvalorizado mais de 50%, 60% desde o nosso topo histórico, ele segue sendo o 10º maior ativo em questão de capital de mercado e interesse no mundo. Com isso, eu fecho esse vídeo de hoje, né? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, dessa análise que eu faço aqui todo dia. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente quinta-feira, né? Um ótimo dia. E tamo junto, galera. Valeu!